A torcida única é um fato assim que destrói, mata por completo. Eu sou da época que eu vinha de séries pra ver jogo aqui, era metade de um, metade de outro, era tudo dividido, era bonita a festa, um bandeirão subia, o outro descia, o time fazia gol, a torcida calava, o outro. Então assim, isso também contribui, Thiago. O que lideram os jogos em casa é os dois times do Pará e os dois times lá do Paraná, né? O Remo com a média nos 7 jogos que realizou em casa, colocando 23.131 pessoas, o Coritiba 20 mil, o Atlético Paranaense 14, o Paysandu 12, a média, né? Aí só depois em quinto vem o Goiás com 7.300 e o Vila vem na sétima posição com 7.100. Para você ter uma ideia do montante geral, nos 7 jogos do Goiás como mandante, ele colocou 51.634 pessoas. O Remo, com 7 jogos como mandante, colocou 161 mil pessoas, né? Mais de 3 vezes mais o público que o Goiás, que é o líder da Série B, colocou. Aí nós vamos falar aqui de fator também a capacidade do estádio, onde o Mangueirão hoje, o Remo tá mandando seus jogos, tem uma capacidade muito superior ao estádio Ale Pinheiro, ao Oba e também ao estádio Antônio Ascioli. Então assim, é uma série de fatores. Será que se tivesse o Serra Dourada disponível, nós estaríamos batendo essa média lá em cima também? O público tá baixo? Tá sim, senhor, isso é fato, né? Então assim, você tem que ver quais atrativos tem também. O Matheus citou super bem aí a NBA, basta ir lá nos Estados Unidos, fazer um tour lá por várias cidades, entender como que eles atraem o torcedor, como que o cara já compra ingresso pra época toda, pra temporada inteira, o que que faz ele ser sócio, o que que ele ganha com isso. Então também eu vejo a condução da fala dos dirigentes, principalmente o Hugo, né? O Hugo, ele falou há um tempo atrás aí, questionando em relação aos sócios, jogando uma parte também de culpa para o torcedor. Olha, como que vocês querem investimento, sendo que nem sócios vocês são, vai ter que vender. Ele veio a público falar isso, até quando mandou o Lacerda embora, ele também não havia nem necessidade de falar, mas ele volta a tocar no assunto. Dessa vez, no último sábado, foi a vez do Adson Batista tocar no assunto, que o Atlético atingiu o teto financeiro, né? Ele até usa 2 vezes a mesma expressão, ainda cobra o torcedor. Como é que vocês querem fazer futebol sem dinheiro? Como? Vocês querem contratação, quer contrata. Então assim, às vezes a condução, e ele acaba sempre, essa condução com o torcedor, às vezes ela não é sempre também a forma como pontuam. Às vezes eles tratam o torcedor meio que, entre aspas, como um objeto, né? Então tem que rever isso também. A importância de ter um elenco, de ter um treinador que sabe o que faz, de ter a leitura certa, né? Ele viu que o Pedrinho, o ataque, estava caindo de produção, continuou ainda acreditando nesse jogador, e contra o Atlético ele ficou chateado, como todo torcedor ficou. Trouxe mudanças. O banco não quer dizer que o jogador ele é menos ou mais importante, mas ele é uma escola interessante, aquela zona neutra, aquela zona confortável que às vezes a gente entra de achar que tem a titularidade por ser um dos melhores jogadores da linha ofensiva, digamos o Pedrinho. Ele traz uma certa zona que você entra nela no marasmo, digamos assim. Você não começa a imprimir o que você fazia antes. Hoje o Pedrinho, 44, 45 minutos, foi o Pedrinho de vários jogos que nós vimos. A importância de ter um bom banco com a bola parada como o Gava é. O Goiás tem um atacante que poucos times têm ao longo dessa Série B. E falamos e debatemos isso aqui durante a semana, quando questionaram alguns torcedores até aí, o Anselmo tem que fazer mais, o Anselmo é isso. Calma. O que o Anselmo entrega ao longo dos anos é uma média de 10 a 12 gols na Série B. E poucos atacantes número 9 entregam isso, visto os últimos 2 artilheiros da Série B. Calma, cuidado. Nós temos aqui no Goiás um atacante muito bom, que é o Anselmo Ramon. E hoje provou isso, letal. Teve poucas vezes, pegou na bola, mas o atacante precisa de estar no lugar certo, de ser decisivo. E o Goiás mostrou que tem isso. Tem um bom banco, tem um jogador que sabe bater pênalti no caso do Tadeu, é um exímio goleiro. Tem uma zaga que hoje, com Messias e Tite, pode ser aquela zaga titular com a ausência do Lucas Ribeiro. Tem um lateral que é muito bom e faz o corredor esquerdo no caso do Lepo. Olha, o Goiás tem Paulo, tem peças, tem setores e tem tudo nas mãos para conseguir o acesso. Quando se fala de Anselmo Ramon, bem atenção, é um jogador que vai chegar aí facilmente aos 10, 12 gols nessa Série B. Ele vai entregar isso ao Goiás. E é isso que o Goiás está à espera, e pode ficar tranquilo que ele vai corresponder a isso. Só uma alteraçãozinha eu faria em relação ao Anselmo. Ele viu, ele não é bobo, é um jogador experiente, que caiu o rendimento dos extremos do Goiás. No caso o Pedrinho, o próprio Wellington Matheus, o Kaique vinha crescendo e parece que baixou de forma novamente, e ele começando a sair um pouco mais da área, aonde ele é muito forte, aonde ele é letal, digamos assim, ali que ele tem que estar cravado. Mas é um jogador que participa muito do jogo, ele tá saindo, ele vem buscar como falso 10 ali, ele gosta de sair, de brigar, principalmente no jogo aéreo, fazer a parede pros jogadores. Então é um jogador que participa muito do jogo. Então eu não me preocupo em relação aos números do Ramon nesse momento. Eu vejo que ele vai chegar aí e entregar 10 a 12 gols ao final da Série B. Não vamos longe não, fez gol no clássico, no jogo que precisa de decisão dentro da área, letal.
pimba, dentro da rede. Fez um gol contra a Ferroviária, um jogo chato, um joguinho que tava complicado. E não por que lembrar também lá em Ribeirão Preto, um jogo complicadinho, um jogo amarrado, aquele time nojentinho do Botafogo, e uma jogada individual do Pedrinho, caixa de novo dentro da área, aonde o Anselmo Ramon é letal, aonde a presença dele causa um frisson nos zagueiros adversários. Eu penso que tem a ver algo com o sistema defensivo do Goiás, né? Era o time que chegou em Alagoas com a defesa menos batida ao lado do CRB, com 6 gols tomados, concedidos até o momento, naquela altura, e só que instantes antes do jogo ali, já vinha sem o Lucas Ribeiro, né, com problema na face, e o zagueiro que ia jogar titular lá machuca no instantes antes da partida começar, e traz o lateral pra fazer a zaga, o Messias nem sequer viajou ainda, estava no departamento médico, então ali já começou um pouco o sistema defensivo, e até o próprio Mancini fala no seu pós-CRB sobre isso. Já quanto ao Atlético, eu achei o time muito relaxado, é aquele jogo que você entra, vou enfrentar o Lanterna, eu sou o líder, então assim, a qualquer momento eu vou lá dentro de casa, ninguém veio aqui e ganhou de mim, eu vou lá a qualquer momento e faço o gol. Foi o que transpareceu. Eu também vejo um Pedrinho, né, caindo de produção, ele que é o atleta incisivo, que vai pro 1 para 1, que busca a profundidade no terreno, é aquele jogador que faz o time no setor defensivo respirar, é o que cava uma falta, então assim, eu vejo esse jogador caindo no rendimento, consequentemente, o Anselmo Ramon, que o primeiro gol dele foi com assistência de um Pedrinho lá em Ribeirão Preto, também necessita de um jogador rápido pelas beiradas, que que lhe proporciona o poderio de finalização, faz com que o setor ofensivo caia. Já começa a criar uma certa crise? Não vamos por aí, normal, 2 derrotas aconteceram, é se reabilitar no campeonato, já diante da Chapecoense, mas ainda continua líder, a diferença para o 5º colocado, o Cuiabá, manteve esses 5 pontos. Olha pro Atlético com medo, porque o Atlético é um subidor. O Atlético sobe muito na Série B. Ter mérito ele é um grande da Série B. É uma coisa, e eu acredito que ele tem. Agora, eu disse que ainda é prematuro, é recente demais a gente já colocar, nossa, é o melhor time. Você quer que eu fale isso aqui quando? Em novembro? Depois que acabar a Série B? Cuidado. O Atlético... Sabe o que eu vejo? Eu vejo que nós vamos ter uma briga muito interessante. Claro. Verdade. É a pior sequência da Série B. Só que o Atlético, nós estávamos falando do Atlético recorte de recente, que tá sendo bom, mas e o recorte das 13 rodadas num todo? O Vila, ele teve, se eu não me engano, 5, 6 rodadas dentro do G4. De 13 rodadas, o Atlético teve quantas lá dentro? Nenhuma, 0. Até o momento o Atlético não figurou dentro do G4. O Vila, querendo ou não, ele esteve lá dentro, liderou o campeonato, ele teve dentro do G4, foi um time que nós falamos aqui, nossa, o Vila é bom mandante, venceu o Paysandu no Serra, venceu a Chape, bateu o Botafogo, atropelou o Atlético Paranaense, 4 vitórias como mandante, é o Oba que não sei o quê. Então calma aí, nós temos que relembrar também o que nós falamos lá atrás, pontuando que o Vila Nova, o caminho que ele ia fazer de novo, relembrando 2023, 2024, ele tá oscilando. E o Vila tem esse problema sério, já mostrou nos 2 últimos anos. Se o Vila resolver isso, que é vencer os jogos fora de casa e saber gerir essa crise lá dentro, o Hugo com seu staff, pra mim, meu amigo, ninguém segura o Vila na Série B, com orçamento alto, baixo ou grande. Agora, se buscar um recorte recente, igual você buscou aí curtinho, de 5 jogos, realmente o Vila tá péssimo. Agora ele tem que buscar, passar e gerir esse momento melhor.